Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né, e bem-vindas à nossa live aqui semanal, hoje com a presença ilustre do Dr. Claudinei Rodrigues, vai nos passar informação importantíssima aí sobre relação à água, saúde, qualidade de vida também, né? E, como sempre aí, uma apresentação grandiosa. Espero que vocês aproveitem, degustem bastante. Lembrando que eu vou estar deixando gravada aqui essa live para depois colocar lá no nosso canal. Aí eu mando o link para vocês, tá ok? Doutor Claudinei, é com você. Obrigado aí pela presença. Então vamos lá. Boa noite a todos, uma honra, né, estar aqui, né? Eu acredito que temos pessoal que já estavam nos acompanhando, os novos que estão chegando, sejam bem-vindos. Aqui nós temos uma troca de informação, sempre com conteúdo buscado em eh, materiais verídicos, sempre trabalhos científicos, né? A gente traz hoje um trabalho aqui, foi um pouquinho do que eu levei para Brasília, né, que é o tratamento da água como um conteúdo. Lógico que aqui é um conteúdo bem novo, nós vamos falar do cloro em primeiro lugar, antes de entrar na matéria principal. Nós vamos estar trabalhando corpo, água, doença e psicomáticas, né? São procedimentos que a gente só vai descobrir depois. Então, deixa eu tomar uma aguinha aqui já. Um brinde a todos aí que estão na sala, né? Bom, essa área, quando as emoções, né, transbordam, o corpo ele sente. Então, para mim, sempre o tema principal, sempre vai ser o cloro. Claudinei, mas a água não tem 12 produtos que são solventes, químico, metais que são utilizados? São. Mas qual é o que mais chega com procedência negativa e que pode nos trazer danos, né, para essa área psicossomática? Então, eu vou contar aqui um pedaço breve de um processo do cloro. Como mencionado, né, o cloro pode ser empregado no tratamento da água e no abastecimento de forma de dois processos: o cloro gasoso, liquefeito, ok? Nós temos o hipoclorito de sódio ou hipoclorito de cálcio. Então, aqui a gente vai trabalhar um pouquinho sobre essa composição, né, da fluidez que cura, o equilíbrio físico e emocional, a conexão do corpo e mente e o bem-estar integral. Estão todos envolvidos nesse dia a dia que nós consumimos, né? Um bem que você abre aqui a tua torneira, ó. Você abre a torneira, tira uma água lá dela, como a gente está fazendo aqui, ó. E aparentemente a água ela está cristalina. Então não se vê nada de errado aqui que pudesse comprometer o processo do corpo humano na área da psicossomáticas, né? Então, só no abrir eu já senti aqui, né, o cheiro do cloro, né, que muitas pessoas dizem que é cheiro de que boa. E aí eu te pergunto, pode tomar que boa? Então vamos lá. Aqui, quando falamos de que boa, a gente está falando, né, do hipoclorito de cálcio ou de sódio, tá? As principais vantagens da utilização do cloro como um agente oxidante no tratamento de água e no abastecimento da tal forma que ela chegue para você nessa condição aqui, ó, transparente, tá? Então, aonde se ocorre aqui os abastecimentos que são relacionados a seguir: a baixo custo é o cloro, então por isso é utilizado praticamente a nível mundial. O custo dele é muito baixo, tá? Então, em razão da sua grande disponibilidade no mercado, pode e tem um poder oxidante e desinfectante. Então, tanto ele faz a limpeza, por exemplo, de bactérias, fungos, germes, vírus, parasita, ele também elimina algas, né? Então, ele pode ser tanto utilizado na área oxidante quanto desinfetante, tá? Fazer esse trabalho. Aplicação bastante versátil no processo de tratamento, apresentado em múltiplas funções. Então, o cloro, ele se desencadeia aqui mais de 80 funções, tá? Relacionada tanto na área hídrica quanto também na área
de alimentações. Então, algo que a gente vai poder apresentar para você aqui. A reatividade dele está relativa à estabilidade na fase líquida, o que permite a manutenção da concentração residual ao longo do seu trabalho. Então, por exemplo, eu aplico o cloro aqui na estação de tratamento e ele percorre uma linha muito grande para ele chegar na tua casa. E mesmo assim ele chega numa dosagem, né, alta, tá? Então, por que eu falo isso? Porque, olha, quando eu pego a ortotoledina e a gente aplica aqui, ó, tá? Ó, o cloro ele já está presente aí, ó. Porém, aqui, da onde eu Ai, estou, menina, primeiro, tranca essa porta que para mim é difícil. Porque toda vez eu chego com tanta coisa, e aí ela é, tem que ser. estamos com um áudio aí no meio do programa, né? Mas vamos lá, da aula. Então, quando a gente aplica aqui, ó, a base clorídrica, né, a gente acompanha que chegou isso aqui. Mas para vocês terem uma ideia de onde nós estamos até a estação de tratamento, dá 28 quilômetros, exatamente aqui na nossa cidade. E ele não é diferente das cidades aí locais. Então, essa distribuição sistêmica do cloro, né, é colocado uma quantidade de 0,05 miligrama por ml litros de água, tá, para que ele seja efetivo na sua eliminação, tá? Porém, as desvantagens são relacionadas agora aqui para você a seguir. Por que isso aqui ele é tão perigoso, corrosivo e pode trazer aí vários danos, tá? Então, vamos entender. Capacidade de formação de subproduto da desinfecção. Então, veja, ele tem uma capacidade de desinfecção muito alta. Nós estamos falando do uso do cloro linfeito gasoso em risco a seu manuseio. Então, por exemplo, quem trata lá, quem vai cuidar disso, tem que tomar um cuidado muito grande, porque ele mata por asfixia, né? Se for expirado numa quantidade ali dispersiva, ele pode causar uma parada cardíaca, ele pode dar aí uma parada respiratória, certo? E nós estamos falando de um produto que é utilizado 24 horas por dia pela população a nível nacional, tanto de dia quanto de noite, tá? A estabilidade das soluções de hipoclorito de sódio ou de cálcio ou de cloro, especialmente em locais cuja a temperatura seja elevada. Então, vamos lá. Nós estamos aqui com um documento que não foi pelo IA, então aqui nós temos um documento de universidade, é um trabalho da biofísica, da bioquímica, e eu vou ler de novo para que você preste atenção e grave essa informação, tá? A estabilidade da parte de desvantagem em relação a seguir, tá? Das soluções de hipoclorito de sódio, especialmente em local cuja temperatura seja elevada. Então, peraí, eu vou fazer um café, eu vou fazer o meu arroz, tá? Vou fazer o meu feijão, meu macarrão, eu tenho que elevar a temperatura, porque eu não faço um cozimento com água fria, né? E quando o documento ele me apresenta essa informação, e por isso que eu estou trazendo isso para você, tá? Porque nem todo filtro de água de casa ele resolve o problema. Tem vezes você não sente gosto e cheiro, mas o cloro está lá. Ele está lá. Prestem bem atenção, e eu vou mostrar isso aqui ao vivo, tá? Isso mesmo tirado por um filtro de água de grande capacidade. Ele não zera 100% a sua neutralização. Tira gosto e cheiro, mas o cloro, por ele ser volátil, ele está lá. Então vamos lá. Dada a grande versatilidade do cloro, sua aplicação pode ser efetuada de forma pré ou interpós-coloração. Por exemplo, posso colocar ele na entrada da estação, mas também posso colocar ele no final do tratamento de água. E aí o cloro, ele vai se fazer a sua estabilidade ali, tá? Tradicionalmente, tá, o uso do cloro de forma de pré-aplicação tem sido efetivado com o objetivo na possibilidade da oxidação, né, de ferro e manganês, além de permitir a presença da concentração residual do cloro livre ao longo da sua estabilidade das unidades de processo de tratamento.
com a finalidade de evitar o desenvolvimento de algas, bactérias, vírus, parasitas e outros tipos, né, viabilidade aqui de infecções, eles são aplicados de forma correta. Então, as grandes empresas fazem o seu tratamento. O que eu quero que você entenda? O que está aqui pode causar um dano chamado trialometano, que é uma célula carcinogênica. Claudinei, como assim? Então, vou mostrar para você aqui, ó, pegando uma água novamente, ó, colocada aqui, e eu vou colocar a minha mão aqui dentro por alguns segundos, ó. Já fizemos esse teste aqui, mas aonde eu vou entrar agora na sua estabilidade oxidativa? Feito o teste, vou secar aqui, e a gente vai fazer, então, aqui, ó, a mesma aplicação da ortotoledina, ó. Tá lá, ele foi tudo para a minha mão. Então, a minha pele absorveu, né, essa dosagem de cloro, e aqui eu já tenho um grande problema, tá? Então, onde eu quero chegar com tudo isso para você? Nós vamos ir agora aqui, ó, para uma composição que o cloro, tá, ele pode causar alguns danos, tá? Da onde que eu vou tirar a informação para você também, tá? Então, aqui nós vamos tirar dentro da aula de medicina na área de hidrogênio molecular, tá? Então, nós vamos ter alguns problemas iminentes causados por esse cara aí, tá? Uma delas, esquizofrenia, transtorno bipolar, demência, doenças de Alzheimer, Parkinson, epilepsia, enxaquecas, traços de dores, né, neuropática, tá? O mal de Parkinson, atasia, ataques isquêmico, né? Transtorno bipolar. Nós estamos falando de cardiomiopatia, certo? Isso só esse cara aqui, ó. E que muitas vezes não damos muita valor, né? Muita informação a esse dado aí, tá? Então, como lá em Brasília a gente deu aula, e a aula eu tenho um tempo muito mais curto do que tenho aqui, então aqui nós vamos mostrar um pouquinho para você dessas evidências, né? O ser humano como uma antena biológica, tá? Então a água como principal condutor das informações no organismo. Então quero até ficar um pouco em pé aqui. Deixa eu tirar minha cadeira, porque eu quero que essa aula aqui fique muito clara para você. Deixa eu tirar aqui, aí, para mim não dar uma cabeçada aqui, né? Então, ó, quando nós falamos nessa informação dentro do nosso organismo, o corpo ele é composto 100% dessa presença hídrica, né? Então, eu não posso simplesmente ignorar isso, né? 80, 90% das internações hospitalares hoje no Brasil estão relacionadas com o uso de água com metais pesados. E será que eu tenho uma ferramenta que realmente resolve o problema? Então, hoje eu quero mostrar para você o primeiro passo. O Murilo acho que vai mostrar aqui para mim, ó. Eu vou pegar uma máquina que está sendo lançada agora, numa classificação, tá? E vou aplicar aqui, ó. Ponto. Vamos colocar aqui novamente. O Murilo vai trazer a imagem para cá. Veja, o produto químico ele continuou ali, tá? Eu vou pegar uma água de lá aqui de novo, ó. Pronto. Então aqui eu tenho 3 águas, ó. Uma eu coloquei a minha mão dentro, tá aqui, produto aplicado, e agora eu quero que você observe 2 ações, tá? Ó, a água ela não tem cloro, a água do purificador tá zerada, zerou, tá ok? Só que agora eu venho e aplico a água da torneira aqui, ó. O cloro ele vem como presença nessa matéria. Claudinei, por que que isso vem a ter essas alterações? Então vamos lá, ó. Vamos começar de baixo para cima aqui para a gente poder ter um entendimento. Ó, o corpo humano, composto por cerca de 70% de água, um cristal líquido. Como é que eu vou colocar dentro do meu corpo algo que vai se cristalizar, em vez da sua purificação, ele vai trazer uma metalização. E aí eu preciso de uma ferramenta que quele o metal. Então vou começar por aqui, ó. O que o purificador não fez, né? Porque eu apliquei água dele lá. Então nós vamos aplicar aqui, ó.
Vamos aguardar alguns segundos enquanto eu vou explicando para você, e você vai acompanhar que o mercúrio está sendo quelado, quelado. E quando falamos em quelação, tá? Eu estou separando, tá? E aí o sistema ele vai mudar aqui. Por quê, Claudinei? Porque o sistema plasmático do sangue ele é negativo. Nesta composição, eu separei o que é negativo e o que é positivo. O que é positivo, ele já não quela o processo e você urina, né? Ele já não faz essa singulação de grudar um no outro, que era o que está nessa presença aqui, ó. Aqui eu tenho um processo que grudou, que são os íons, né? Ecocátion e ecoânion. Eles estão grudadinhos. Aqui eu separei a composição e aí eu vou excretar o metal na urina ou nas fezes. Então vamos lá. A interface entre o campo eletromagnético interno do meio intracelular. Então, uma célula, tá, viva, ela é de 120 dias o período dela estável dentro do meu corpo. Quando eu aplico uma função dessa daqui, ó, eu trago a minha célula para uma composição positiva, negativa. Então, preste atenção. A célula trabalha interna de 70 a 90 milivolts negativo. Aqui eu tenho 200 de uma composição de milivolts positivo. Eu trago um dano e eu acabo trazendo uma relação de conectividade aqui, negativa e positiva. Matei a célula, antes mesmo do período dela de estabilidade, ou de estável, né? Então, nesta composição, tá? Como as emoções atuam com sinais sinápticos, né? De rádio para as células, certo? Como que isso aqui vai trazer uma composição real para dentro da célula? Então, não tem como. Então, aqui eu estou matando a célula, ela não consegue transmitir essa composição de sinal sináptico para a célula, e aí então se perde no meio do caminho as informações, corpo totalmente ácido, e aqui segue. A proposta RBCE entende o corpo como um sistema de, tá lá, ó, que é um feedback contínuo, né? Então, ele vai passando as informações, tá, eletricamente dentro do meu corpo. Então, a água negativa se induz com o plasma que é negativo e a sua condução ela se estável, né, através de 3 bases, que são os 3 coração. Então, ó, trazendo a biofísica da água além do H2O. Então, nós não temos só uma água aqui. Então, quando falamos de uma ferramenta com 23 minerais, eu coloco a estabilidade aqui, tá, negativa, e eu tenho, então, uma corrente elétrica que faz essa estabilidade que você vai encontrar aqui, ó. A fase, né, a fase de exclusão da água, a água estruturada, ou a quarta fase. Então, veja, aqui eu tenho uma molécula, ó, certo? Totalmente desagrupada. E a água, quando passa pela estabilidade desse agrupamento de mineral, elas então se formam uma água, que é o que nós chamamos aqui, ó, hidrogênio molecular. Você pega uma curva de 104,5 graus, você acha o oxigênio, e no meio eu quebro esta molécula, e aí então eu monto então aqui um passo estruturado da água, e a água vai descer lá embaixo, e ela vai subir eletricamente, conduzindo toda a sua parte de condutividade elétrica negativa. Sobe até o cérebro, fazendo então a desinflamação da pineal e de toda a parte de oxidatividade que está no terreno biológico. Aqui, as propriedades de armazenamento da memória, tá? Ela é feita tudo por raios, né? Como você vê naquela gota d'água lá, ó. Tá? Dentro da gota d'água, ela tem que ter estabilidade, ela tem que ter estruturalidade, né? Então, o armazenamento desta energia na rede de hidrogênio molecular, que é o que compõe uma garrafa dessa daqui, eu vou mostrar, ó. Vou tirar aqui, ó. E quando eu bato, ó, tá lá, subindo então, ó, o Murilo vai dar uma puxadinha aqui para nós pegar essas imagens, tá? Para você entender o que é a parte, ó lá, ó. Tá vendo lá, ó? Quando eu dou uma batidinha, as bolinhas sobem,
tá? Isso é uma condutividade elétrica, porque eu tenho aqui uma estabilidade, ó, ó, olha lá as bolinhas subindo, ó, só não mexer aqui, ó. Então, para quem tem a garrafa, você fazendo essa, cuida para não bater forte, né? Só uma batidinha aqui, ó, você já consegue ter, então, essas bolinhas subindo. Então, aqui eu tenho a energia na rede de hidrogênio. Então, o hidrogênio molecular vai fazer essa substância elétrica chegar muito mais rápido, que é o que nós chamamos aqui, né, de condutividade elétrica, e a sua tensão superficial negativa. Ela desce e faz a estabilidade, então, trazendo toda essa estrutura. A condutividade elétrica da água e a sua relação com o sistema nervoso atua diretamente no sistema do nervo vago, tá? Atingindo todo o procedimento aqui, ó, chegando na nossa glândula pineal. Com a desestruturação da molécula da água, percebe-se então aqui a patologia física. Dá uma olhada, ó. Tem uma pedra dentro de mim, porque ela está totalmente agrupada. A água ela não sai para lugar nenhum, ela fica travada, né? Então eu consigo fazer todo esse desbloqueio. O papel dos elétrons, tá? Que está aqui, ó, o cálcio, o magnésio, o potássio, o selênio, o vanádio, na manutenção da gradiente das voltagens celular. Então, dentro da minha celular, eu tenho a ATP, que são a condutividade elétrica, a condutividade de energia, né? Por exemplo, eu estou desde as 4 acordado, né? E estou aqui dando aula para você como se fosse meio-dia. Como assim? Eu não estou cansado, né? E olha que a gente vem de dias e dias de viagem. Eu cheguei ontem de São Paulo, né? E a gente já está com viagem marcada de novo. Então a gente está nesse fluxo, né, de tensão. Se o corpo não está preparado, né? Ele realmente com uma água que possa trazer essa carga elétrica, certo? A gente mata o terreno biológico. Então, o biofótons, né, que é a linguagem da luz nas células, tá? E aí todos que estão na sala têm o um entendimento. E essa aula aqui, para vocês terem uma ideia, ela é uma aula exclusiva dentro desta sala, né? Então eu não apliquei isso em nenhum outro local, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui agora, ó, técnicas de biofotônicas, né? Que era na época quando batia as fotos, aplicada em diagnósticos vibracionais no corpo humano. Então, você pega lá uma ressonância magnética, né? Você pega aí corpos que são feitos com elétrons, tá? Então, a gente recebe aqui um processo vibracional. A perda da corrente, né, que seria a parte elétrica, lumina como marcador de estresse psicossomático. Então, cansaço físico-mental, cãibra, dor de cabeça, dor de barriga, diarreias, infecções renais, intestinais. Eu trouxe aqui um diagrama, né? Beber água que contenha seus minerais, seus hidrogênio, oxigênio, é uma maneira eficaz de incorporar diretamente essa energia no corpo, tá? E trazendo essa energia, a água demonstrou aumentar os níveis de hidratação e saciar 7 vezes mais a sua sede do que uma água comum. Por quê, Claudinei? A coerência aqui, e aí eu gostaria que você anotasse, depois da aula, amanhã, pergunta aí mesmo no IA ou no Google, o que é a coerência na água. E aí nós vamos entender um pouquinho dessa carga elétrica que tem a coerência. O Massaromoto, ele já falava dessa correlação, né? Você dizer para uma água que ela é boa, que ela tem gratidão por ela, ou você dizer um ódio para uma água, você desestabiliza ela. Então, sempre, até na nossa fala, tem essa carga energética que a gente consegue conduzir esses elétrons, tá? Super importante isso. Na biologia, quando as células falam a mesma língua, olha, elas trabalham de forma exatamente igual essa carga elétrica e ela vai conduzindo, né, esses elétrons, vai fazendo com que eu tenha mais energia, mais solidez, né, um sono melhor, uma respiração anaeróbica melhor,
a água como um meio de propagação e armazenamento de fótons, tá? Então, eu tenho 3 átomos aqui, ó, certo? De H2O. Então, quando eu passo o infravermelho longo numa água, eu quebro o cluster, ela sai de 14 moléculas agrupadas e passa, então, a trazer uma definição de biofótons e emissões de luz ultra fracas, né? Produzidas pelo sistema vivo, que é toda essa estrutura que você vê dentro de um corpo humano. Porque a gente não vê, né, uma luz clara subindo em mim, mas a radiação, gente, ela trabalha 24 horas por dia, né? Quando você deita, quando você vai entrar em repouso, o teu corpo ele não para por completo. O corpo continua trabalhando, continua gastando água, né? Cada órgão um pouco menos, outro um pouco normal, um pouco mais acelerado, um pouco menos acelerado. O cérebro não para, coração linfático não para, né? Então, a panturrilha, ela descansa. Então, por isso, de manhã, quando levanta, tem que esticar a perna para que essa oxigenação faça-se, então, a sua circulação. Sistema mitocondrial, eu gosto muito de trabalhar com mitocôndrias, porque é a produção, né, da água e a sua metabologia, tá? Que é a metabólica ali, né? Então, o H2O, quando ele entra no sistema mitocondrial, a luz de infravermelho, que é o infravermelho longo, que eu acabei de citar para você, é a sua interação com a água mitocondrial. Ela entra dentro do processo e ela faz uma explosão, trazendo muito mais energia, que são aí as ATP, né? Para dentro de um processo que você vai encontrar aqui, ó, no processo hídrico, na disfunção mitocondrial e a acidificação do meio hídrico. Então, tem vezes eu pego aqui um processo aqui de uma mitocôndria totalmente acidificada. Por quê? Porque eu estou colocando metal no sistema. E olha, eu ainda te mostro mais, tá? Vou jogar aqui, vou deixar essa aqui um pouquinho. Eu vou pegar uma água aqui, ó, de torneira, e eu vou aplicar aqui um povedine. Então, ó, aqui eu mostro para você uma mitocôndria exatamente nessa função aqui, ó, certo? Ó, exatamente nessa função, disfunção mitocondrial e a acidificação do meio hídrico que ela se encontra. Então, aí eu pego uma água aqui, tá? Vou pegar daqui, ó, e eu vou colocar nesse outro meio aqui para a gente entender. Deixa eu passar uma aguinha. E aí eu mostro para você como que a mitocôndria ela vai sofrer diante desta composição. Ó. Então, aqui eu tenho um meio alcalino, ó, ok? Eu tenho meio ácido, um ácido por completo, ó, pH de 1,5, 2 aqui, e eu tenho um pH oxigenado. Agora, quando eu pego um produto que pode trazer um açúcar para dentro do meu corpo, que é Coca-Cola, o que você vai fazer? Você pega um meio, ó, preste bem atenção, tá? Um meio elétrico, H2O, a produção de água, né, endogenada, que é a água pura, potável, através da respiração celular, anaeróbica. Aí eu vou lá e faço isso aqui com o meu corpo, ó. Olha lá. Eu joguei o meu corpo para dentro de um terreno ácido, sem oxigênio, sem uma produção de ATP. Perdi tudo, porque olha só, aqui eu consigo resolver o problema. Ó. Tá lá, tá resolvido. Ó. Coloquei lá uma garrafa d'água e resolvi o processo. Eu vou tentar resolver isso aqui, ó, tá? Olha a composição que eu vou ter aqui. Deixa eu tirar a capinha aqui. Desce, aí. Ó, olha lá. Eu posso colocar toda ela e eu não vou conseguir fazer mais com que essa ATP tenha energia. Aqui eu destruí meu terreno biológico fazendo uso de um produto que todo mundo gosta. Então não tem como isso dar certo dentro de um sistema mitocondrial. O impacto do estresse emocional e na eficiência na cadeia de transporte de elétrons, ele é rompido aqui, ó. Ele é rompido, não passa energia. Seria a mesma coisa que você cortar um fio elétrico ou derrubar, vai acabar a energia na tua casa, vai ficar tudo escuro. Me entendem? Então, aqui é o mesmo procedimento. E aí vem, olha,
ácido úrico, artrose, artrite, asma, angústia, anemia, bronquite, colesterol, cálculo renal, cansaço físico-mental, cãibra, dor de cabeça, dor de barriga, diarreia, e aí descamba, né? Vem tudo que é doença. E aí qualquer coisinha me leva para uma cama ou para um posto de saúde, tá? E aí lá o médico, na realidade, ele vai te dar o diagnóstico, ele vai te dar o protocolo, você vai tomar o remédio, porém lembre, o teu corpo está totalmente oxidado. Aquela suplementação, né? Aquele componente que foi aplicado para melhorar o teu terreno biológico, tá? Ele não consegue chegar no teu terreno. Por quê? Porque o terreno está oxidado. Como é que alguma coisa vai passar aqui? Não passa, não entra oxigênio, não entra mineral, né? Não entra elétrons, aqui trava tudo, para o sistema, né? Então, a mitocôndria, além da energia, né, da ATP, um motor de combustão biológica. Então, por exemplo, tudo que sai do teu corpo, tudo que sai para andar aqui dentro, ele passa pelo sistema mitocondrial. É ela que vai dar energia à célula. Então, se a água está chegando errada, amigo, a tua mitocôndria ela entrega errado, né? E ela vai entregar diretamente aonde? Diretamente no sistema vago nervoso, e aí vira uma confusão. Então, vamos lá, ó. A biodinâmica, ou a bioquântica, que nós chamamos aqui, no campo de informação, né? Que é toda essa estabilidade do corpo que você acompanha aqui. A física das possibilidades da prevenção de doenças crônicas, né? Que seria o clínico e o subclínico. Então, clínico é quando você desperta e já vê uma gripe, uma tosse, uma dor de barriga, uma diarreia, né? Então, isso clínico. E o subclínico? Gente, ele entra aqui, ó, na doença crônica. Quando eu for entender isso, ele já passou, já está lá, já se instalou, e aí, para arrumar, não é fácil. Então, eu preciso ter uma estabilidade usando essa ferramenta como estágio clínico. Clínico, primeiro, desintoxica, desinflama, vamos lá. Colapso da função de onda, né? Do trauma emocional ou do sistema físico, cansaço, dor de cabeça, ansiedade, humor variável, né? Não dorme direito. Então, aqui vai. O conceito, né, do biocampo, da sua influência sobre os tecidos orgânicos, né, e aí a gente está falando de todo o tecido orgânico, ele depende de estar úmido, ele depende de chegar água, ele depende de chegar oxigênio, ele depende de chegar o hidrogênio, e aqui a gente sobe, né, um amaranhamento, tá, quântico entre pensamentos e respostas fisiológicas. Demora muito para chegar, né, entre o coração linfático e o cérebro, que é o terceiro coração, que é esse carinha aqui no meio, aqui, ó, que é a glândula pineal. Então, a informação ela tem que chegar aqui, a glândula pineal tem que devolver. E aí, como é que faz? Se no meio do terreno está ácido, não vai passar essa sequência de informação, e aí, então, descanda tudo projetos, tá? Então, o observador, né, que é o olho, tá ali, ó, tá? É a realidade biológica como a percepção que molda a matéria. Tem vezes você olha para uma pessoa, você nota literalmente ali o seu cansaço, a sua acidez, seu desespero, né? Pele cansada, corpo derrubado. Então, aqui inicia um projeto que para nós, profissionais na área de saúde, tá? Eu trabalho com biorressonância, então eu percebo muito rápido essa falência dos órgãos, né? No a gente entender. Então, a frequência e a ressonância alterando, então, a estrutura hídrica do corpo humano. Então, ó, todo esse processo que aqui está, né, que é a sináptica, a geometria das vibrações e as suas manifestações da água. E aqui, Massaromoto, ele já falava muito isso, né? Até tem uma foto aqui, ó, que são os cristais dele, tá? Dentro da informação, né? Amor, gratidão, paz, o medo, a raiva, a culpa. Então, isso tudo cristaliza o sistema plasmático, e se você não tem uma circulação para quebrar isso, só o dano, né? Então, com as frequências desordenadas ou dissonantes, né?
os pensamentos negativos, poluição eletromagnética, descarbonização, nós estamos falando de cluster de água, então aqui ó, é um cluster com uma frequência harmonizada, tá? São as moléculas desagrupadas, 6 moléculas ali por cada cluster, né? Aqui eu tenho um cluster totalmente bagunçado, e aí entra celular, aí entra radiação, aí entra corrente de luz, aí entra barulho direto, então o sistema já é crônico. E se eu não limpar o sistema, não há suplementação que consiga entrar no sistema plasmático e desbloquear todo o processo. A água é o único cara responsável que consegue fazer isso de uma forma dissinuante, né? O som como frequência ali e ferramenta harmonizante molecular. Isso entra na água. Se você toma uma água, né, de qualidade, então, ó, a gênese das doenças psicomáticas, né, na RBS, tá? Choque de frequências, a frequência saudável. Então, ou você recebe um contra, ou você recebe um a favor aqui, tá? Então, vamos lá. A parte de cronificação do sistema através da recepção, que é o processo sináptico, dos padrões mentais aqui, ó. Então, pensamento, recorrentes, emoções repetitivas, crenças limitantes, reações autossomáticas, né? Então, o cérebro, ele trava, ele não dá resposta. Os órgãos de choque, tá? Porque o estresse se manifesta em locais específicos. Então, vulnerabilidade, biologia, memória celular, significados emocionais, padrões energéticos, o tipo de vida que essa pessoa se leva. Então, quando a gente fala de água, gente, recolhe-se todo esse processo sináptico da frequência do corpo humano e ele então começa a nos dar respostas aqui, ó, que é o mecanismo de defesa que geram a retenção ou a desidratação específica. Nós não estamos falando de milagre, nós estamos falando de convivência do dia a dia nessa formalidade que nós temos hoje, tá? Dessa nova concepção de vida, que é um estresse constante, né? Você já levanta de manhã, já chegando à noite em casa, passou, né? Eu não vi nem passar o dia, estou arrebentado, cansado. E aí vem tudo, né? Vem cobrança, vem dívida, vem despesa, vem trabalho, vem filho, vem família, né? A mulher ainda com essa muita tensão, né? Porque ela não cuida de um processo, né? Ela cuida de todos os processos, né? Então ela sai para o trabalho, já tem que arrumar, deixar o filho na escola, aí já volta, vai para o trabalho, atende o patrão, atende o empregado, aí volta, faz almoço, dá-lhe almoço, lava a roupa, limpa a casa, atende um. Gente, é um estresse constante. Se eu não tiver um processo que consiga entrar no sistema e acalmar o sistema, não tenho o que fazer. Então vamos lá, ó. A ferida emocional, né? Que altera o spin dos elétrons na célula, dentro dela, né? Então ela quebra esse processo. Então aqui está todo um desenho de conflitos, tá? Biológico, com choques de frequência no sistema, como eu expliquei para você. É uma batida constante aqui. E aí, você entrando com um processo que vai hidratar profundamente você, você consegue ter uma respiração anaeróbica melhor, que é a epigenéticas da memória celular, tá? Então aqui a gente já traz todo um corpo antigo trazendo para um corpo novo. A água é o código que ativa a nossa vida. Lembrem-se, sem uma água boa, o sistema celular não funciona direito, gente. Então, ó, vamos começar aqui dentro da área, a água como meio informacional. Ela atua dentro do DNA, dentro do hybrid, né, que nós utilizamos, a frequência da linguagem, a informação ativação e a intenção de transformação, mudar de vida. Então, como um ambiente hídrico que dita quais genes serão expressos, né? O desligado e o ligado. Então, super importante a gente estar atento a essas informações, tá? A água como um software, né? Que lê o hybrid e leva diretamente para o DNA, que ela carrega, porque você coloca aqui, ela desce lá embaixo, ultrapassa, né, todo um processo e volta carregando, trazendo as informações
sináptica para o nosso corpo, tá? A transmissão transgeracional de traumas, vias, memória da água. Então, a água é, por exemplo, um bebê quando vai ser gerado, ele está sendo gerado aonde? Dentro do útero da mamãe. O que tem lá dentro de líquido? É água. Então, a formação desse bebê. Então, uma mamãe, quando quer engravidar, o primeiro passo, água. Limpa o terreno biológico, limpa o sistema linfático, né? Coloca uma água de boa qualidade. E aí, então, as informações sinápticas começam a crescer dentro do meu corpo. A quebra de padrões, né, ancestrais através da limpeza do campo informacional. Então, aqui não tem nada espiritual, gente. Aqui nós estamos falando de água, o corpo, o terreno biológico, a informação criativa, o papel, né, da metilação, tá, que é CH3 aí, da sua dependência do estado biofísico ou físico celular do corpo humano. Então, um ambiente celular saudável, né, um ambiente celular desequilibrado, não tem como. Então, a célula ativa um sistema de desordem e aí a bagunça ela é completa. Então, ó, o impacto da população, da poluição eletromagnética, e aí eu tenho que limpar isso com muita calma, com muita transparência. Então, um lado oxidante, um lado, né, totalmente gostoso, né? Então, super importante você pegar aí uma água estruturada, né, para a gente deixar essa aula para você, e em momentos oportunos, de manhã cedo, antes de sair, ou na hora que você chega na sua casa, pegue uma garrafa d'água, né? Pegue uma ferramenta dessa aqui de 500 ml, bota o pé no chão numa grama, né? Aqui, ó, numa grama, aterramento, e coloca a água para dentro. E aí você vai ver os benefícios que a água pode trazer no teu terreno biológico. Aula de hoje, né? Espero que essa aula fique gravada, tem muito conteúdo interno aqui dentro, tá? Então, nesse comprometimento aqui, né, da sinergia negativa, o estresse emocional, né, somado ao estresse técnico do dia a dia, né, estratégias, né, de aterramento super importante, tá? Para que a gente possa trazer essa carga, né, positiva para o corpo humano, a proteção do ambiente hídrico interno em um mundo hiperconectado, tá? Que é o que nós estamos vivendo. Então, a desestabilização da água estruturada pelas ondas artificiais. Cuida disso, muda a tua água, muda a tua vida e traga componentes aí. Então, a Hidravive hoje vive num espaço, um ambiente maravilhoso, tem matérias que a gente pode conduzir, trabalhar, não só ganhar dinheiro, porque a parte financeira ela vai vir quando eu cuido do próximo. Quando eu vejo que o próximo passa e eu trago, então, uma estabilidade, a parte financeira, ela está logo atrás de toda essa parte que nos dá a parte emocional de cuidar de um próximo. Não é doar-se, né? É chegar com um copo vazio de toda a informação técnica que a gente tem. Então, que Deus abençoe. Próxima aula, né? Espero que esta tenha chegado próximo a você e que possa você conduzir isso para mais pessoas possível para melhorar a qualidade de vida e qualidade de hidratação. Fantástico, né, pessoal? Que aula boa. Parabéns aí, doutor Claudinei. Muito obrigado aí pela aula, pela explanação. Muito boa mesmo. Espero que o pessoal tenha aproveitado muito bem. E, pessoal, quem tiver alguma pergunta, fique à vontade. Vamos aproveitar o momento aí de informações, né? Podem abrir o microfone aí e perguntar aí o que vocês tiverem vontade, por favor. Boa noite, me chamo André, tudo bem? Bem, Boa noite, André. obrigado. O doutor Claudinei, tive o prazer de conhecê-lo aqui no Congresso Internacional aqui de Ozoloterapia em Brasília. E uma pergunta eu fiquei de fazer, eu esqueci, queria fazê-la agora. Eu queria que o senhor pudesse explicar para a gente a produção da água alcalina que o aparelho oferece, junto em comparação ao pH que o corpo opera, né? Como é que é esse paralelismo? Então vamos lá.
Eu vou falar alguns processos aqui, André, para a gente entender um pouquinho. Então, o pH sanguíneo, ele é 7,45 a 7, entre 35 e 45, tá? Então, quando a gente pega uma tabela, né, de pH de hidrogênio, o sangue ele tem que estar entre 7,5 mais alcalino do que ácido, tá? Mas o que que é um processo alcalino? Então, vou mostrar aqui, ó, para a gente entender um pouquinho, rápido, mas dá para esclarecer agora aqui essa parte de alcalinização. Então, ó, água de torneira, ácido, ok? Vamos pegar a água aqui da ferramenta aqui, vamos abrir para ser mais rápido. Vamos colocar aqui e a gente vai entender aqui então, ó, uma água alcalina. Claudinei, o que tem a ver esses dois processos, tá? De ácido e alcalino? O que é ácido não tem oxigenação. Então, quando o corpo está com pH abaixo de 7,5, ele já está em estágio, né, ruim. Ele não tem oxigênio, não tem força, não tem estabilidade. A água não conduz esses elétrons, né? E aí tudo culpas, né? Então, aqui, a água alcalina, eu tenho oxigênio. Vamos explicar melhor? O plasma, o sangue, ele é composto por 86% de água e apenas 14% dele é oxigênio. Então, quanto mais água alcalina eu tomar, mais oxigenação chega na circulação sanguínea, porque a água que eu vou tomar, ela vai para o sangue e o oxigênio também. Então, eu faço a oxigenação. Se eu pego o ácido clorídrico, que muita gente fala que ele é ácido, que é, né, alcalino e ácido, vamos entender o seguinte: ele é composto por 84% de água e 16% de oxigênio. Então, quando eu tomo água alcalina, eu aumento a produção do ácido clorídrico e eu melhoro a sua digestão. Então, isso é um processo de alcalinização. Então, vamos lá, ó. Eu peguei uma água aqui da torneira, ó. Não tem oxigênio. Então, eu vou aplicar aqui, ó, para vocês acompanhar, uma água da nossa ferramenta. Tá lá, o oxigênio entrou e eu equilibrei o processo. Então, mesmo eu tomando uma água de torneira, se eu tenho essa ferramenta, eu consigo equilibrar, voltar à oxigenação e o meu corpo volta a uma estrutura estável, estável. Agora, eu vou pegar água com gás, tá? Aqui, ó. E aí tu vai na hora do almoço, tá? Isso aqui, ele mede muito a condutividade elétrica da célula. Minha célula está viva e aí eu vou lá e aplico uma água com gás, ó. Matei a célula. Tirei a energia completa da estabilidade do corpo. Isso é água alcalina ou um corpo alcalino. Um corpo alcalino saudável, dorme bem, respira bem, né? Vive tranquilo, conversa, faz seu trabalho, volta, joga bola, vai na academia. Isso é um corpo estável, saudável, tem oxigênio. Uma pessoa cansada, estressada, nervosa, né, que nada tá bom, nada tá legal, uma pessoa oxidada, uma pessoa sem oxigênio. Isso é um corpo alcalino ou um corpo ácido. Ótimo, obrigado, doutor. E eu vou conduzir aqui, ó, André, também uma outra informação importante, ó. Eu vou pegar uma água da torneira para entendermos um pouquinho dessa condutividade elétrica. Deixa eu tirar os líquidos aqui, ó. Água da torneira, prestem atenção. Aqui eu vou colocar a água que eu tô tomando, ó. Água que eu estou tomando, ó. Um corpo estável sem uma condução elétrica. Então vamos lá. Aurímetro em cima de uma água de torneira, ela não conduz, não tem eletricidade, não tem força, não tem nada, ó. Tá lá parado o aurímetro. Dá para todo mundo ver aí, ó. Mesmo mexendo no aurímetro, ó, o aurímetro ele não se movimenta. Eu vou fazer a movimentação contrária. Vamos trazer isso aqui para uma água eletrostática. Olha a condutividade. Olha lá. Olha isso. Ó, aqui então eu tenho um corpo saudável. A água ela vai conduzir, olha isso. E ela entra cada vez mais em movimento, ó. Então eu tenho uma tensão superficial negativa. Então
Isso é alcalinização ou acidificação. Ela não tem estabilidade, né? Liberado. Muito bem, pessoal, fique à vontade. Pessoal, eu tenho uma dúvida. Seria prejudicial, por exemplo, tomar água com limão, por ser ácido também? Tem algum prejuízo? As pessoas Não, falam que é bom tomar de manhã. Gabriel, quando a gente fala de limão, limão é uma das, né, do processo cítrico fantástico, né? Mas ele não tem nada a ver com água, né? Então, talvez você pega uma água com gás, vai lá e corta um limão lá dentro, né? Isso não tem estudo científico comprovado que vai fazer bem. Por quê, Claudinei? Primeiro que eu estou fazendo uma estabilidade negativa, negativo, tá? Ele não altera processos de milivolts ali. Então, água com limão é um suco, né? Ela vai entrar na estabilidade do teu corpo e ela vai levar lá, por exemplo, todo um processo não hídrico. Ó, café, suco, refrigerante, água com gás, água com suco, água com limão, não é água. Então, o corpo ele não responde com hidratação hídrica. Ele vai hidratar isso de uma forma diferente. É outro caminho que o corpo conduz. Então, você está com sede, tem que tomar água. E se está com sede, já está desidratado. Você não pode tomar água com sede. E não misturar nada para matar a sede. Porque o que mata a sede são água com oxigênio e hidrogênio e seus minerais, né? Cálcio, magnésio, potássio, selênio. Por exemplo, pegar um suco de laranja para matar a sede. Não vai matar a tua sede. Porque o corpo, o cérebro, ele não corresponde, não olha isso eletricamente como água, ele olha isso como alimento, né? E aí, então, são condições contrárias. Eu entendi, obrigado. Nada? Inclusive, já remete muito para aquela questão, né, doutor Claudinei, da gente acordar à noite, o famoso assaltar a geladeira, né? E não é isso, né? Nosso corpo está com sede, né? Ele está com sede, não é fome. Exatamente. Então, aí tem vanádio na garrafa, que ele limita essa condutividade elétrica e o vanádio, então, sacia a fome e libera a sede. Opa, eu tenho que tomar água, eu estou com sede, não com fome. Exato. Pessoal, mais alguma dúvida? Lembrando que durante a semana nós temos essa live que o doutor Claudinei faz aí a cada 15 dias, né? Semana que vem eu vou estar fazendo para apresentar a empresa, toda a estrutura da Hidravive para vocês. E vamos aproveitar, pessoal, para estar usando aqui para tirar dúvida. Durante a semana aí, conte com o nosso apoio. Se tiver alguma live, alguém para explicar sobre o projeto, conta sempre com o nosso apoio. A gente está sempre junto aí, ok? O Délio levantou a mão, Délio. Pode perguntar, fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Márcio, doutor Claudinei. Satisfação demais ouvir você novamente. Aprendi muito nesse congresso e vou tentar ver se eu faço umas duas perguntas numa só. Tá. Eu li sobre o pH ideal da água para consumo, estou aí na faixa de entre 8 e 9,5, pelo que eu li, né? Aí a primeira pergunta é, essa máquina de vocês, até porque eu já medi o pH da água de Brasília, da companhia que no caso aqui é Caesb, ela sempre está na faixa de 6 de pH. E a de Goiânia, que eu basicamente eu moro fixo em Brasília, mas praticamente moro também em Goiânia. A de Goiânia, às vezes ela não chega nem a 5, já medi também, é pior do que a de Brasília, né? Certo. 4. É Quatro. horroroso. Então, a primeira pergunta, essa água aqui da mata, ela eleva o pH para quanto? E aí, uma outra curiosidade, eu pego a água da mata lá com pH elevado, né? Depois de quantos tempos, esse pH ele dura o quê? 24 horas, se eu deixar ele num copo? Essa é uma primeira pergunta. E a outra, eu tenho muita curiosidade sobre a questão de lavar frutas e legumes. Hoje a gente compra muito esse produto no supermercado que você vê, você pinga lá umas gotinhas para cada litro de água, 20 gotas. A, até onde eu sei, a base dele é cloro, né? Que acredito que é prejudicial à saúde. Essa água, depois de alcalinizada,
ela ajuda também a remover bactérias das frutas e legumes, para não ser preciso ficar usando essas gotinhas que tem esses cloros de supermercado? Assim, Então, vamos basicamente lá. é. Então, vamos lá. Ó, quando a gente fala de gás ozônio, é diferente de água alcalina. Então, a água alcalina, ela aplica oxigênio. O ozônio, ele aplica um átomo a mais de oxigênio no H2O, vira o O3. Aqui eu tenho o bactericida mais eficaz no mundo, que o ozônio, ele é 3.125 vezes mais rápido que o cloro na inativação de bactérias, vírus, fungos e bactérias que podem causar dano, né? Então, se eu pego uma água de torneira e coloco gotinha de cloro, que vai lavar o meu alimento, que vai fazer algum tipo de uso, eu já tenho um problema, porque o cloro é mercúrio. E quando o mercúrio age em cima da matéria orgânica, ele gera o THMS. Então, isso nada confortável, nada bom, né? Agora, o purificador de água que está liberado para vocês da Hidravive, ele já vem com a água alcalina para oxigenar e ele já vem com o ozônio para eliminação de bactérias, fungos, germes, completo. Não precisa usar mais nada, 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 tá? Só usar a água do aparelho, também da garrafa, porque ela consegue quelar o metal, tá? Que é como eu mostrei aqui inicialmente. Ótimo, muito bem esclarecido, viu? Obrigado pela esclarecimento. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade. Pô, tem direito a mais uma pergunta? Ô, Bélio, Claro. as suas É, dúvidas sim. ajudam a gente, fica à vontade. A questão essa máquina, ela tem um refil que, pelo que eu li, tem que trocar ele uma vez por ano. Então, basicamente, eu vi que ele elimina o quê? Impurezas, cloro. Além de eliminar as impurezas, o cloro, ele tem a capacidade de eliminar alguma coisa mais, tipo algum metal, até mesmo agrotóxicos, porque a gente sabe que o agrotóxico está presente aí nos mananciais, né? Ele Sim, pode então vamos eliminar, lá. inclusive, os agrotóxicos da água também? Sim, porque nós temos uma máquina que gela, filtra, purifica, mineraliza, alcaliniza, ozoniza. Então, o ozônio, ele vai eliminar toda a parte de solventes de agrotóxicos, inseticidas, pesticidas, herbicidas, tá? Nós vamos ter a prata coloidal, que elimina bactérias, fungos, germes, vai tirar toda a sujeira, impureza e todo o metal pesado, pesado, chumbo, cádmio, mercúrio, aí vai vir os solventes, vai vir metais, vai vir. E aí é total, tá? Então a água fica potável, potável, 100%. Eu queria também fazer uma complementação. Ok, Eu fiz a aquisição, além da garrafa, também do filtro, né? E, de antemão, eu queria parabenizar aí pela qualidade, né? O filtro dele de muito bom gosto, design, né? A aplicação dele é muito bom. E aí, no estudo do manual de uso, eu vi a necessidade de utilizar na vazão de 30 litros por hora, né? E isso, o consumidor, muitas vezes, ele não tem esse entendimento, uma vez que se ultrapassa essa vazão, acredito eu que a purificação da água não fica adequada, né? Então, o senhor pode falar alguma coisa a respeito desse assunto? claro. É porque assim, quando você vai colocar uma máquina, né, em casa, vamos pegar uma residência de 5, 6, 4 pessoas, tá? A máquina ela é para 5.600 litros d'água ano, tá? Então, para uso diário, né? Se a gente colocasse, por exemplo, numa academia, né, ela não vai dar a sustentabilidade da hidratação para pessoas vir com a garrafa enche, vir com a garrafa enche. Ele não dá o período da água passar pelo procedimento e fazer então a hidrogenação, a hidratação, a oxigenação, a alcalinização. A água passa muito rápido. Então, ele tem um período de passar que tem pessoas que não têm muita paciência, que é muita água, muita água, muita água, muito rápido. Não.
Gente, o filtro ele foi desenvolvido para um período. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui a garrafa para vocês terem uma ideia. Como a gente usou, ó, vou aplicar água da torneira. Eu preciso fechar a garrafa, falando de garrafa, chacoalhar. Aqui é água de torneira, tá? Então nós precisamos ter um período para hidratação profunda, tanto da garrafa, que aqui, ó, eu pego uma água novamente, ó. Então, tudo tem um tempo, tá? Esses 30 litros, ele requer aí realmente, tá? Num período de, ó, água clorada. Agora eu pego essa água que peguei, que era da torneira, e eu faço a mesma aplicação, ó. Tá lá, ó, já não tenho mais a dosagem de cloro. Então, não dá agora para mim pegar essa água aqui, colocar no local, ó. Vou pegar outra garrafa aqui, ó. Ó. Ah, já fiz uma água. Vai lá, enche de novo, isso só para garrafa. O purificador funciona diferente, ó. Aí eu venho aqui, chacoalho de novo, e aí, ó, já está pronta para consumo. Veja, ó, aqui ela já zerou, ó, por completo, né? A garrafa, ela quela o cloro, metal, chumbo, níquel, mercúrio em 3 segundos. Mas não é um purificador para uso para cozinha, fazer comida, suco, enche, joga, enche, faz. Não, o purificador faz essa função. A garrafa, eu tenho tempo para que ela faça a quelação de metal, ó. Se eu tenho mais tempo, olha o tempo que ela está demorando para quelar o metal. Veja, essa água que estava mais tempo estruturada, olha a rapidez que ela tem, que ela quela o metal, ó, tá vendo? Então, tudo há um tempo de absorção e tudo tem um período de troca. Então, todo purificador deve ser trocado uma vez por ano e o refil da garrafa 1.000 litros d'água, ou uma vez por ano, tá? Mas isso tem que ser tomado em dosagens limitadas, não de exagerado. Então, uma boa pergunta aí do André. Tem direito a mais uma pergunta? Vai lá, André. É que é o Délio que está falando, é uma solicitação de um ouvinte que está ouvindo, eu acho que de forma indireta, acredito, mas pediu para mim fazer essa pergunta, que está em Goiânia, que tem essa água muito ácida que tivemos essa confirmação agora, né? Então ela pediu para perguntar o seguinte: ela usa água, não é água alcalina, não, é água normal aí, de purificador comum aí de Goiânia. Então ele falou assim: ó, ele fez um exame chamado albumina, que deu 5,2. E ela tem sempre uma sensação de boca seca, desidratada, né? Sensação de sede. Aí eu complemento a pergunta: seria essa causa aí, principalmente dessa água com pH em torno aí de 4 que tem em Goiânia? Isso pode ter sido isso aí ou... Sim, ela está desidratada. Não é só pelo sistema, o corpo está desidratado, né? E o corpo está tirando de outro lugar. Por isso, a percepção da boca seca, tá? Então, está faltando oxigênio, está faltando hidrogênio, então a boca tem que estar molhadinha, o olho tem que estar molhadinho. Eu uso óculos, tá? Mas se eu tirar, eu vou olhar normal. E sempre o meu olho está úmido, né? Isso é importante, né? Do que uma pele seca. Então, a pele seca, ela vai enrugando e a gente vai envelhecendo, né? Eu tenho aí 54 anos, a minha pele, ela é perfeita, né? Eu estou aí com a pele, tem hora chega a ficar alumiando, né? E eu não uso nada contrário. Então, a água muda a estabilidade da pele, da superfície, né? Da respiração anaeróbica, porque a gente não fala de respirar ou expirar, a gente faz isso pela própria pele. Então, está desidratada, mesmo com água a seu consumo. Claudinei, a Ana Cristina está perguntando aqui no chat, a água ozonizada, se tomar com frequência, pode mudar o pH do estômago ou matar bactérias do bem? Então vamos lá. Pergunta boa, hein, Ana? Pergunta boa. Gente, olha só, o ozônio em quantidade que é colocada para a água, só estabilidade boa. Ele não traz malefício algum. Eu uso água com ozônio desde 2008 na minha casa.
na minha família, nos meus filhos, e é água para tudo, né? Desde fazer a comida, tomar, fazer café, fazer suco. Então vamos entender, porque tem algumas pessoas que olham realmente o ozônio que mata tudo. O ozônio não mata tudo, né? O ozônio mata o que é ruim, né? Então vamos pegar uma célula que vive em ambiente ácido. Se eu aplicar um ozônio, ela foi embora, ela vai morrer, porque ela depende de acidificação para viver. Agora, se eu pegar uma célula ou vamos pegar aqui algo que é bom para o meu corpo, né? Uma bactéria boa para o meu corpo, certo? E o ozônio chega lá, melhora a capacidade de estruturação daquele local, porque ela vive num ambiente oxigenado. O ozônio, um átomo a mais de oxigênio no H2O. Então está entrando um átomo a mais, tá? E ele vira o O3, que é hoje uma composição que eu posso dizer para vocês do melhor oxigênio do mundo. Por quê, Claudinei? Porque quem descobriu isso, tá? Então, a próxima aula nós vamos dar uma aula só de ozônio aqui, tá? Que vai ser bem legal. Eu tenho conteúdo aí que dá para a gente mostrar bem. Lá, Frischmann, na Guerra Mundial, não tinha morfina. E esse cara, fantástico, inteligente demais, ele vai lá e descobre o ozônio. Quando dá o raio, quando libera a chuva, o raio, libera um átomo a mais de oxigênio na atmosfera. E ela então gera o globo azul, tá? O céu só é predominante azul por causa do ozônio, liberado pelos raios. Agora, quando eu tomo uma água com 0,025 ou 0,030 de ozônio, ele só traz estável coisa boa, só benefício, tanto para o intestino quanto para o meu corpo. Por quê? O ozônio ele é volátil. Então, quando eu pego o ozônio na água e coloco ele na boca, foi embora o ozônio. Ali entrou só oxigênio, que é algo que faz bem para o corpo inteiro. O que é ruim? Eu fazer a ingestão de ozônio, pegar uma máquina de ozônio, aí vai me causar um dano, tá? Se eu pegar uma máquina de ozônio, fazer retal sem uma quantidade exata, eu vou causar um dano, e aí ele é mau, aí ele é oxidativo, né? Mas o ozônio em dosagens corretas, só alegria, só coisa boa, não causa dano nenhum. Uso ozônio para tudo, 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 tudo. Inclusive eu tenho um gerador de ozônio portátil que eu carrego comigo e eu aplico ozônio onde eu estou e tomo, sem qualquer risco, sem qualquer dano. Estou aí com 54 e desde 2008 faço uso 24 horas se deixar. Até eu tenho no meu quarto um gerador de ozônio numa capacidade suave, que até para respirar, para dormir é bom. Então, você só tem que cuidar com a quantidade. A quantidade em excesso causa dano. A Boa Lúcia noite. perguntou aqui quantas vezes por dia ou semana posso tomar água com ozônio. 24 horas, porque eu falei agora. Eu levanto de manhã tomando água ozonizada e durmo tomando água ozonizada. Eu fiz um vídeo recentemente para a Flávia Campos, que é do Rio de Janeiro, né, tomando 6 copos de água ao mesmo tempo, porque teve uma pessoa que falou que se tomar é capaz de dar um negócio na pessoa. Então, eu provo o contrário. O ozônio você pode tomar em quantidade e dosagem corretas, né? 0,025 para água de consumo, pode tomar à vontade o dia todo, sem risco. Maravilha. A Ana Martins, Ana Cristina, né, ela pergunta essa que eu vou responder. Os purificadores que tem na Squeeze precisa lavar cada semana? Ana, cada 15 dias, tá? Inclusive, nós temos um vídeo que mostra como que faz a lavagem direitinho, tá? Sempre as esferas em água corrente, nunca usar detergente ou produto químico. Já separando a esfera, eu coloco em um copo, tem pessoas que preferem colocar em uma peneira, né? Eu já coloco em um copo, dou uma enxaguada na esfera ali com água corrente, já me perguntaram, mas Márcio, se eu jogar água com cloro ali nas esferas, eu não vou limpar as esferas. Eu falei, não, você está quelando, filho. Aí você está resolvendo o problema. Já a parte da garrafa, as tampas ali, pode com detergente neutro, tá? E, doutor Glória, mais uma observação aqui. O colega, acho que foi o André, que perguntou sobre
uma amiga dele daqui de Goiânia. Nós temos a loja ali no setor Pedro Ludovico, André. Se você quiser pedir, ou você quiser acompanhar, né? Lógico, a sua amiga para ir lá da loja lá, levar a água que ela tem na casa dela para a gente fazer um teste, ou nós podemos até fazer uma visita até ela para fazer esse teste. Nós vamos fazer, bem entendido, pessoal. A intenção não é 100% venda. É o propósito que o doutor Claudinei acabou de falar há pouco tempo. É sim levar a conscientização da qualidade da água que chega na nossa torneira e nos purificadores. Até porque essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, Claudinei, nem comentei com você, vou comentar agora. Eu fui levar meu filho no lugar aqui, eu sentei bem em frente a um purificador e no é de uma outra marca, eu não vou falar a marca aqui não para não é a intenção. Mas aí eu lembro que o Claudinei uma vez falou para mim, Márcio, dá uma olhada no selo do Inmetro que os purificadores têm. É o mínimo que tem que ter é o selo do Inmetro, né? Mas alguns não têm. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês verem a surpresa que eu tive, ó. Ó, a surpresa que eu tive é essa daqui, ó. Deixa eu dar um zoom na tela aqui. Pronto, ó. Esse primeiro selo aqui que vocês estão vendo, pessoal, é o selo do nosso purificador Compact Duo com ozônio, tá? Então, Dr. Claudinei pediu para mim, mas, ó, começa a olhar essa questão. Esse segundo selo aqui que eu estou mostrando para vocês é o selo de um purificador que eu tirei a foto aí nesse estabelecimento. Agora, olha o curioso, pessoal. A questão de consumo de energia, e o valor desse purificador, ele é R$ 3.800, tá? E aí, o consumo energético deles é um pouco maior. O nosso chega a 5 kWh mês, né? O deles 6.450. Mas o que me deixou surpreso, e todo mundo que eu comento fala, mas para que vender um purificador desse? É isso daqui, pessoal. Onde está o círculo vermelho ali, ó. O deles não tem eficiência bacteriológica. Confesso com você, Claudinei, você pediu para eu ver já quase um ano atrás, né? Dessa Sim. observação. Márcio, olha isso. E foi essa semana que eu estava de frente um, falei, agora eu vou olhar. Mas Pessoal, como é que eles isso em conseguem vender um 300. produto que não retira É, bactéria, Claudinei? Explica para nós. então, ele não tem a eficiência bacteriológica através da prata coloidal, só vem carvão, né? 99% hoje do Brasil não tem esse procedimento de conhecimento de causa. Então, o purificador ele é mais barato, por quê? Porque ele não tem componentes para as suas eficiências, tá? Então, todo purificador tem que ter a parte de motor da Hidraviv é motor de geladeira, tá? Então, gás refrigerante 134, né? Uma máquina que tem praticamente 30 anos de uso aí, sem risco, sem estragar, sem dar defeito, né? Isso falando de motor de geladeira, então gela bem, tem uma água boa, tá? Agora, quando a gente fala de tirar cloro, tirar metal, tirar chumbo, mercúrio, alumínio, gente, o produto ele tem que ter ali as suas certificações 100%. Então, a gente atua e trabalha para melhorar a saúde do próximo. Não dá para vender um produto só para ganhar dinheiro. E a eficiência bacteriológica, para mim, é fundamental. Tem que estar aprovada, eficiência bacteriológica aprovada. Duas funções que funcionam bem: prata coloidal, zeólita, ótimo quando atua com essas funções. Nossas máquinas elas atuam dentro dessa classificação. E ainda tem o ozônio aqui, que é o bactericida mais poderoso do mundo. Então, 3.125 vezes mais rápido que o cloro nas suas inativação e é totalmente aprovado, natural, super bacana fazer o uso, né? Você pode pegar uma água com ozônio, gente, que eu acho legal assim, você fazer um escaldapé, né? Chegar em casa à noite, pega lá uma bacia de água, coloca 2 jarras de água com ozônio e deixa o pé ali por 3, 4 minutinhos, 5 minutinhos, super relaxante, super legal. Você vai puxar metal, vai atrelar aí a um descanso melhor. Então, tudo isso é importante fazer com água com ozônio. Boa noite, professor Claudinei. Posso fazer uma Eu pergunta? Bom Pode? dia, boa noite.
Eu conhecia a Aqua, né? Mas aí depois do evento de Brasília, aí eu vi que a Hidraville também participa. É uma parceria, a mesma empresa? É a mesma empresa, porém aí são meus distribuidores, tá? Então, o Márcio e a Dani são proprietários da Hidravive e eu fabrico o produto exclusivo para a distribuição deles. É a mesma empresa. Certo, entendi. Ok, obrigada. Nada. Olá, queria fazer uma pergunta também. Meu nome é Lucineide. É, Se eu quiser pegar a água da Squeeze, né? Preparar ela e colocar em uma outra garrafa para levar para a rua, para não ter que levá-la, perco algum benefício? Todos. Porque toda garrafa que você. A água ela foi preparada para se tornar estruturada, foi o que eu mostrei hoje, né? Então, quando você anda com a garrafa e ela se movimenta, ela está rapando o mineral dentro do coador e gerando hidrogênio molecular. Quando eu tiro a água daqui, eu perco a estrutura dela, principalmente se for no plástico, se for no metal. Então, a água tem que ficar dentro da garrafa para que ela vá fazendo a sua raspagem, porque aqui não é uma raspagem completa, ela vai fazendo em nanopartícula. Cada vez que eu movimento, eu rapo alguns minerais ali. Ele não pega hemogênico, tanto que se você for olhar, ele tem 84 gramas, ele vai se movimentando dentro do coador, e aqui foi o meu maior desenvolvimento, né, a nível praticamente mundial, porque hoje a garrafa já está no Japão, dentro do Instituto Masaramoto, porque justamente eu consegui atrelar a quando a água está se movimentando, a garrafa se mexendo, os minerais eles vão se rapando, vão se moldando, né? E assim eu vou estruturando os 23 minerais homogeneamente. Então, quando eu passo uma água para uma outra estrutura, eu vou perder essa capacidade de estruturação da água. Então, ela perde o hidrogênio e perde o oxigênio. A água você tem que ir tomando devagarinho, porque não é sentar e tomar um monte de água que vai hidratar, certo, Lidiane? O correto é você tomar água de hora em hora e encher a bochecha, né? Dar uma bochechada, engolir 2 vezes e aí então reserva para mais daqui 1 hora. Esse é o procedimento correto que muitas vezes não temos a orientação. Claudinei, como que funciona isso? Então vou lá. Querem anotar? 0,03 vezes o seu peso. Então vou mostrar o meu, tem 80 quilos, tá? Então 0,03 vezes 80 dá 2 litros e 400 de água. Como que eu vou tomar os 2 litros e 400? Sentar e fazer um guti-guti pode dar uma parada cardíaca, né? Então, eu tenho que aqui parar de hora em hora ou de 2 em 2 horas. Para 2 horas, 200 ml de água para o meu peso. Então, posso pegar um copinho de 200 ml e encher? Posso, né? Então, eu faço uma medida. Quanto dá de bocejo de água cheia aqui, né? 4. Então, cada boquinha cheia minha, ou cada boca cheia minha, eu tenho 50 ml de água. Então, isso aqui já me mostra a quantidade que eu tenho que tomar para chegar nos 2 litros e 400 dia. Eu tomo mais, tá? Eu tomo uma média de 3, 3,5. É normal? Claro que sim, a gente perde isso porque fala demais, gesticula demais, né? Eu dou aula demais, né? Hoje foram mais ou menos umas 12 horas de aula hoje. Então, o consumo da hidratação ela tem que ser preposto nessa condição, né? Então, a pessoa que fica muito tempo sentada, a média de água dela é a média aí do peso, tá? Então, pega o peso, vezes a quantidade, você vai ter a hidratação. Então, não dá para trocar de vasilhas, né? Ah, Claudinei, mas tem meu filho, como é que faz? Ó, pega uma garrafa dessa daqui, vai lá, fala com a diretora, ó, meu filho tem que tomar essa água estruturada, que é para a saúde dele. Ah, aqui não pode, a gente manda uma RT e ela é obrigada a aceitar, porque aí você tem um termo de responsabilidade técnica para aquela denominação, que é sempre uma preocupação, e eu também vejo, né, de uma criança andar com vidro e quebrar, né? Então, na sua ida e vinda, necessário. Tudo bem. A Lúcia perguntou aqui, Claudinei, quantos minutos, travou aqui, quantos minutos devo deixar as frutas e verduras na água com ozônio?
Olha, em média, o alface é em segundos, né? Ela se repele muito rápido, mas fruta, verduras, 3 minutos, tá? Coloca ali, coloca água e deixa porque o ozônio ele é volátil. Em 5 minutos ele vai embora. Então, em 3 minutinhos está feito. Se for, por exemplo, tomate, corta no meio, que a água tem que penetrar, né? A casca muitas vezes não faz absorção rápida, né? Então, se for uma cebola, tudo aquilo que não descasca, como pepino, né? Pimentão, então corta no meio e deixa fazer ali a imersão, ele vai entrar rapidamente, 3 minutinhos, pronto para uso, sem agrotóxico, sem inseticida, sem pesticidas, vai comer algo orgânico maravilhoso. Eliminar Doutor fungos pequenos. Sobre essa pergunta, doutor Claudinei Deli, novamente, é, é porque eu estou conhecendo o equipamento de vocês agora e parece realmente algo muito completo. Esse, quando você fala esse ozônio para poder eliminar a bactéria e higienizar legumes e frutas, você está falando, ele tem um gerador de ozônio próprio ou é a própria água alcalina própria consumo? Não, não. Veja, a água alcalina é cálcio, magnésio e potássio impregnado em minerais direto na hidroxila. A água alcalina, que é oxigênio, certo? Que é diferente de hidrogênio molecular ou o ozônio, tá? Porque quando eu falo de água só alcalina, que é essa azulzinha que está aqui, eu só tenho o oxigênio normal, oxigênio normal. Quando eu aplico o ozônio aqui, aí eu entro um átomo a mais de oxigênio e ele vira o O3. Aí é uma carga, uma potência maior de oxigênio, tá? Então, o ozônio ele entra e ele se torna, ele vai ficar estável, né, no processo, tá? Mas ele é volátil. Então, ozônio diferente de oxigênio. Oxigênio é cálcio, magnésio e potássio, água alcalina. Azulzinho é porque ele é mais oxigênio. Então, quando entra o ozônio, aí é uma explosão maravilhosa, ele é diferente. Mas vê se eu entendi. Eu peguei uma bacia e tirei a água da máquina de vocês. Tirei lá 5 litros. Que é a mesma água que eu usaria para beber, é a mesma água que eu vou higienizar as frutas e legumes, ou tem que adicionar um ozônio adicional nessa água? Essa que foi a dúvida. Não, não entendi, me perdoe. Eu vou higienizar frutas e legumes. Eu comprei a máquina. Aí eu pego lá 5 litros de água lá, coloco numa bacia. Essa água que eu coloquei na bacia que eu vou higienizar, que é a mesma água que eu uso para tomar, ou quando eu vou higienizar frutas e legumes, eu adiciono um ozônio adicional que eu não entendi essa parte, que a máquina gera Não, também. não, a máquina ela já faz toda a função. Que você vai tomar, pega direto na máquina e toma, né? A que você vai lavar fruta e verdura, lavou, joga fora a água, né? Ela já vem, tá tudo pronto ali. A mesma água que você usa para lavar, higienizar, é a mesma água que você usa para tomar. A Pronto, é quantidade é igual. isso. Essa é a dúvida aí. Abaixa aí, professor. Esclarecido agora. Claudinei, eu acho que eu entendi o que ele perguntou. Eu até tirei uma É, imagem Márcio, aqui, André. Vou compartilhar Márcio, com se você deixar, vocês. Oi. deixar o seu pupilo aqui responder, minha esposa trabalha com oxigenoterapia, né, e ozonoterapia, e nós queríamos comprar um aparelho que pudesse higienizar alimentos, né? O aparelho é Certo. caríssimo, muito mais acima de US$ 10.000, R$ 10.000. E aí, quando, nesse congresso, nós encontramos a máquina de vocês, na realidade, Délio, são duas máquinas em uma. Ele tem o filtro, que vai gerar essa água alcalina com todos os benefícios, e você tem um botão que você liga e ele gera essa água ozonizada para você fazer a purificação dos alimentos ou para você poder tomar também, entendeu? Então, isso aí é uma máquina formidável que resolveu meu problema, que eu queria comprar uma máquina geradora de ozônio e um filtro, e o Dr. Claudinei, você me entregou a máquina que faz tudo. Parabéns. Muito obrigado. Exatamente, André, esse ponto. O que talvez assim ele não esteja entendendo muito é que o nosso purificador ele vem com esses três botões, né? O botãozinho mais baixo, branco aqui, ele fornece água gelada. O mais alto, branco aqui, água natural. E esse azul, hoje ele vem em prata, né? O botão mais bonito, né? Você aperta ele, aí sim você aciona o gerador de ozônio.
Aí você não quer mais água com ozônio, aperta o botão novamente, aí o gerador de ozônio para de gerar a água com ozônio. Então, me diga uma coisa, para água para consumo, eu quero água da. Qual dos botões? Eu vou ter necessidade de acionar esse botão que gera ozônio também para consumo, Sim, que é sim, o mesmo que eu vou usar para poder higienizar frutas e legumes. sim, exatamente. Tá certo. Entendido. Ou seja, se eu não usar esse botão que ozoniza, a água não vai sair com pH adequado para consumo. É isso mesmo ou não? Não, 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 não. Não? Ó, vou explicar de novo. A água alcalina não tem nada a ver com o ozônio. O ozônio é um gerador separado dentro da máquina. Quando você liga a água já sai alcalina. A água já É. sai estruturada com cálcio, magnésio, potássio, ela já está pronta com a sua oxigenação. O ozônio, eu aperto ele individual para ele não ficar ligado 24 horas. Então, eu só vou usar o ozônio quando for usar água para consumo ou para lavar fruta e verduras. Maravilha, obrigado. Nada. Lembrando que eu vou estar deixando essa live gravada aqui, pessoal. Aí, assim que estiver pronta, eu já envio para vocês. Bom, quem não estiver mais dúvidas, ver aqui no chat, não tem mais pergunta. Vamos deixar o doutor Claudinei ter o merecido descanso, né, doutor? Deve estar. É a rotina, mas cansa, né? Tem que descansar. Não, mas eu estou feliz em estar aqui com toda a equipe, todo o pessoal que está na sala, né? Que Deus possa iluminar, abençoar. Daqui 15 dias trazemos conteúdo de ozônio para vocês. E aí vamos falar desse maravilhoso gás aí que vem salvando vida a nível mundial, tá? Então, agora aprovado no Brasil, para toda a sua área de ozonioterapia, para toda a parte aí, né, de trabalhos clínicos. Então, quero deixar aí uma boa noite para vocês, que todos que estão aí, que tenham um sono reparador, né? Um abraço ao Márcio, a Dani, a família, a Rafa, que Deus ilumine ao filhão aí, né? E a todos que estão na sala, suas famílias aí também, uma excelente noite e até a próxima aula. Amém, Claudinei. Deus abençoe você, a família, também a família de todos aqui. Obrigado aí pela presença e estamos juntos aí, pessoal. Deus abençoe a todos aí. Boa noite.